Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez eu peço licença, é claro, para invadir a sua casa. E o motivo, como sempre, é nobre. Mais uma vez iremos nos aprofundar a respeito de algum assunto que possa nos interessar e também interessar para a saúde de quem a gente ama. Pois é. Hoje o nosso foco, pessoal, é saber a respeito de uma substância que faz parte do nosso corpo, que é extremamente importante desde a produção de hormônios até o cuidado com a saúde das nossas células. Pois é, e olha só, o nosso corpo, ele produz cerca de 70% ali dessa substância no fígado. Os outros 30% a gente consegue através da nossa alimentação. Portanto, olha só a importância das nossas escolhas. Se você pensou que iremos falar a respeito de colesterol, você está certíssimo. E a gente vai saber muito mais a respeito dessa substância, quando ela é boa, quando ela é ruim, qual que é a importância de manter ela em equilíbrio, é claro, no nosso corpo e quais são as formas de tratamento para quem aí está enfrentando qualquer problema com relação ao acúmulo desta substância. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante e interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Esse é o caminho, esse é o site que você vai entrar e você vai clicar lá na aba de compartilhar para enviar, é claro, o link da nossa transmissão ao vivo para que o nosso bate-papo chegue para quem importa, para quem interessa, combinado? Te convido, é claro, a você participar aqui da nossa consulta, ela foi marcada para você. Aproveite para tirar as suas dúvidas, trazer para a gente também os seus relatos pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E nós temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutor HitTV. Esse é o endereço da enquete que está te esperando lá nos stories. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, colesterol e coração. Pois é, qual desses erros você acha que é mais comum? Qual desses erros também, eu te pergunto, mais te representa? Não fazer exames regularmente, exames de sangue, evitar todas as gorduras, praticar exercícios às vezes e tomar remédios por conta própria. Qual dessas atitudes mais te representa? Que a gente vai trazer, é claro, a importância da gente mudar um pouquinho o nosso modo de viver em prol, é claro, da nossa saúde. Antes de mais nada, eu te lembro que hoje é terça-feira. O que acontece aqui no Consulta ao Doutor às terças-feiras? É o dia que a gente aprende mais a respeito dos problemas que acontecem muitas vezes na nossa vida e que a gente não sabe como fazer, que a gente precisa, é claro, do olhar de quem entende a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe o doutor Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria estar aqui com você mais uma vez para tratar do seu direito. O meu, o seu direito são muito importantes e aqui esse quadro é sensacional, eu sempre falo isso, porque aqui nós tratamos do seu direito. Você manda sua dúvida, sua pergunta, já anota aí, já está com a caneta? Já anota aí no seu telefone celular, anota o nosso contato. Ligue para nós no nosso WhatsApp, anote aí de uma vez, 11 3337 5886. Esse é o WhatsApp aqui da HIT, então você pode mandar sua dúvida e sua pergunta por esse WhatsApp e também para o nosso e-mail. seudireito@hittv.com.br. Aproveite também e nos siga lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Mande sua dúvida que aqui no programa, no quadro Seu Direito, nós respondemos. Faça aqui, ó, como a Maria Antônia, lá da Penha, da Penha de São Paulo, que nos mandou uma pergunta. Olha que pergunta interessante, tenho certeza que ela vai nos ajudar também. Olá, doutor, eu cuido da minha mãe de 80 anos com Alzheimer. Tem como eu passar a pensão dela para o meu nome? Não trabalho e cuido dela 24 horas. Obrigada, Maria Antônia, na Penha de São Paulo. Muito interessante essa pergunta, por alguns aspectos. Primeiro que aqui nós estamos falando da pensão previdenciária. É comum termos dúvida quando falamos de pensão, porque ela pode ser pensão previdenciária ou pensão alimentícia. Então são dois aspectos diferentes.
Um é quando a pessoa se divorcia e recebe ali do ex-marido ou a ex-esposa paga a pensão alimentícia. Outra é essa aqui, que é a pensão previdenciária. A pensão previdenciária é aquela onde uma pessoa contribuiu durante a sua vida para o INSS e depois, quando faleceu, ele já era aposentado ou ainda não, ele faleceu, deixa ali para o seu companheiro, ou a sua esposa, ou o seu esposo, a pensão previdenciária. É este caso aqui. Se a pessoa tem 80 anos e tem Alzheimer, por exemplo, ela precisa sempre de alguém para ajudá-la. Então, existe um aspecto importante disso. A resposta para essa pergunta da nossa telespectadora é não. Não é possível passar a pensão da sua mãe para você, a não ser com o falecimento dela. Quando a mãe falece e você tem menos de 21 anos, você poderia receber, ok? Mas se você tem mais de 21 anos, você não receberia essa pensão. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, se ela tem uma doença, uma enfermidade ali, ou algo que limita o seu dia a dia, ela não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, você pode pedir um aumento de 25% da pensão. Isso é permitido, tem uma lei já que fala sobre isso, já tem um bom tempo, porque essa pessoa precisa de alguém em tempo integral ajudando. Então pode ter um aumento no valor desta pensão que vai beneficiar com certeza a sua família e a sua casa, ok? Fique ligado, aqui nós tratamos do seu direito. Até breve, um abraço, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Terça-feira é o dia que a gente aprende bastante com os problemas, com as dificuldades do outro. Mais uma vez, muito obrigada ao doutor Leonardo Girundi. E agora, então, para a gente embarcar aqui no nosso bate-papo a respeito do colesterol e da saúde do nosso coração, vamos então conhecer quem são os nossos convidados de hoje. Começando pelo Dr. Fádilo Fraige, endocrinologista. Há 50 anos na medicina, escolheu a profissão após vivenciar de perto os efeitos do diabetes em sua família. Recebeu reconhecimento do Conselho Regional de Medicina por sua conduta ética. Hoje vê como grande desafio a propagação de informações enganosas sobre curas e também tratamentos, especialmente nas redes sociais, movidas, é claro, por interesses financeiros e sem respaldo científico. E agora a gente vai conhecer um pouco mais a respeito da Lívia Santana, cardiologista. Médica há 16 anos, descobriu sua vocação ainda na infância, ao se encantar com a medicina. Seu foco é promover a saúde de forma consciente e também duradoura, indo além de soluções imediatistas. Acredita que com escuta e acolhimento é possível conduzir o paciente a uma transformação real e também saudável. Valoriza a construção de vínculos e o cuidado individualizado. Para ela, cada jornada de saúde é única e merece atenção contínua. Sejam muito bem-vindos aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado. E essa questão, doutor, que a gente leu a respeito da sua ficha, né, da gente conseguir trazer informação de qualidade para quem está nos assistindo, afinal de contas, na internet, a propagação de notícias falsas, de curas, de tratamentos que não têm respaldo científico, mas que muitas pessoas acabam ouvindo falar e querendo reproduzir ou indicar para alguém, é muito complicado, não é, doutor? Extremamente complicado, porque hoje em dia todo mundo, antes de ir para o médico, que você estava falando, consulte seu médico, né? Vai tudo para a internet, né? O doutor Google o pessoal acha que ali é a verdade. Né? Então, não existe isso. Você tem que se reportar a um profissional, sem dúvida alguma. E conceitos errados. Então, a gente vê muito hoje, principalmente na área que a gente trabalha, que eu sou endocrinologista, diabetes tem inúmeros medicamentos que vão curar, e vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Toda aquela história, o jeito de ficar falando 20 minutos para no final te oferecer um remédio para você pagar uma fortuna, mas ele pode fazer uma gentileza de dar 1 por 5, por não sei o quê, tudo balela. Não caia nessa história. Procure um profissional de sua confiança, na sua especialidade, no seu problema. Eu acho que esse é o mais importante, porque nós, médicos, nós temos a nossa conduta, nós temos nossa licença médica, que é supervisionada pelos conselhos regionais de medicina, pelo Conselho Federal de Medicina. A internet
né? Às vezes você vê um indivíduo falando sobre uma doença que ele não é, nem profissional não é, entendeu? Então, isso é um grande erro, né? Se pautar por informações hoje errôneas e até calcadas em interesses econômicos puros. Exatamente. Imagino que você, no seu lidar diário, também encontra muito disso e luta, levanta a bandeira junto com a gente nessa causa, não é, doutora? Exato. Eu concordo plenamente, porque a disseminação de inverdades é absurda e gente muito não qualificada, que não estudou, tomando a frente de nós que estamos, assim, tentando o melhor para o paciente, né? E eles acabam pegando falsas promessas milagrosas e acaba indo, né? E às vezes até pelo preço também. Então, é complicado. Hoje em dia é complicado. A gente vê que eu tenho 16 anos de formada, ele tem quanto tempo, né? A gente vê que a medicina, com o advento das redes sociais, tem sofrido bastante, assim. E é por isso que nós estamos aqui, viu? Portanto, aproveite a oportunidade, encaminha pra gente a sua dúvida, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor Fádilo, conta pra gente o que é o colesterol. Qual a importância? De que forma que ele age no nosso corpo? Bom, o colesterol, ele é sintetizado pelo organismo, como você falou, no fígado, a maioria. Ele é um importante constituinte, principalmente dos hormônios sexuais. Né? Ele é fundamental, ele é matéria-prima para tanto os hormônios masculinos quanto os hormônios femininos, entendeu? Ele é uma matéria-prima importante. A partir do colesterol que se vão fazer todos os hormônios, não só das gônadas, mas também das suprarrenais, na mulher também. E também, na verdade, é um importantíssimo constituinte da membrana celular. Nosso organismo está sempre fazendo uma renovação de células, né? Que as pessoas sabem da pele, mas os outros tecidos também. E a membrana celular de cada célula, ele é realmente um constituinte importante. Então, antes de ser o vilão das doenças cardiovasculares, né? Ele é um importante constituinte. Obviamente que o problema está todo no desvio dessa síntese, no desvio do indivíduo que fabrica mais do que necessário, né? No desequilíbrio. Desequilíbrio, exatamente. E olha só que bacana, agora a gente vai trazer uma tela, pessoal, do Ministério da Saúde com uns dados que vão trazer aqui para o nosso bate-papo a importância da gente cuidar dessa produção, da gente cuidar da chegada, é claro, de um colesterol bom para o nosso corpo, por causa destes números que a gente vai ver agora juntos. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte aqui no Brasil, sendo responsáveis, então, por cerca de 300 mil óbitos por ano. Estima-se que 50% dos ataques cardíacos poderiam ser evitados com o controle adequado dos níveis de colesterol. O que esses dados do Ministério da Saúde contam pra gente, doutora? Eu acho que é porque realmente não tem um planejamento para uma prevenção cardiovascular, né? Hoje em dia a gente luta muito para isso, para mudanças de hábitos. Eu falo muito de mudança do estilo de vida no meu consultório, porque realmente a gente vê que o povo não está preocupado com a saúde, né? O advento de fast food, o sedentarismo, o tabagismo, isso daí tudo influencia para o aumento do risco cardiovascular, né? Associado a essa condição do aumento do colesterol, o colesterol ruim, né? Isso já aumenta bastante o risco cardiovascular, como passou aí na tela, né? Que tinha um risco alto, médio e baixo, né? Então, o colesterol elevado, a gente pode dizer que ele é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares e a gente tem os dois tipos, né? E o bom que a gente fala que ele é inversamente proporcional. Quanto mais você tem o colesterol bom, alto, menor o risco cardiovascular, maior a proteção. Explica um pouco melhor para a gente, doutor. Que história é essa de colesterol bom e colesterol ruim? Bom, antes disso, eu queria falar dos 300 mil mortes. Por favor. Acho que é importante. Importantíssimo. Dados da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, né?
e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 50% dessas 300 mil mortes são de pessoas com diabetes, por incrível que pareça. Então, 50% de todos os infartos são de pessoas com diabetes. Cerca de 70% dos acidentes vasculares cerebral são pessoas com diabetes. Então, existe um outro fator ali, que é a hiperglicemia. O diabetes junto com hipercolesterolemia, com colesterol alto, a glicose alta, não é? E você tem outras comorbidades que se vêm junto, que é a hipertensão. Então, você forma um conjunto que leva esse alto índice de de mortalidade por doença cardiovascular, incluindo não só o coração, mas também as outras doenças cardiovasculares, que é o acidente vascular cerebral, o colesterol, aquilo que mostrou ali, que vai entupindo aquelas artériazinhas, também no cérebro, a mesma coisa. Entópia do cérebro, a pessoa tem o que o povo chama de derrame, mas não é. É um acidente vascular isquêmico. Não chega o sangue através daquelas artérias, como não chega o sangue através das coronárias. Então, ele é obstruído. E obstruído. Aonde é obstruído, o tecido morre, entendeu? Então, esse é vamos dizer, a base do acidente vascular cerebral e também do infarto de miocárdio. Existe o mesmo processo nas pernas, né? 70% de todos os, quase 50% de todas as amputações são por problemas também vasculares, por entupimento das artérias nas pernas. Não é? Isso são problemas que a gente, por aí, fala doença cardiovascular. Então, é isso, esse conjunto de todas. Mas o colesterol, o que é o chamado colesterol bom, é que traz da periferia para o fígado, para ele ser metabolizado. O ruim, que é o chamado LDL colesterol, é que ele vai e ele se fixa nas paredes das artérias, entendeu? Então, esse é o mecanismo importante que fixa nas camadinhas das artérias, vai fixando, ele vai introduzindo, né, que é um processo inflamatório, ele entra na membrana e vai formando uma camadinha, vai formando com o tempo, com anos atrás, não controlou, não fez uma dieta adequada, não está fazendo exercício, não tem, né? Aí isso vai aumentando aquela camadinha que vocês viram ali nas artérias de amarelinha, que lá é depósito de colesterol. E é uma placa, que a gente chama placa de ateroma, que vai aos poucos obstruindo, né? Então, este é o vamos dizer, são duas, o colesterol bom que traz da periferia para o fígado e o LDL que acaba fixando-se nas artérias, né? Formando uma inflamação. E esse acúmulo do colesterol ruim, não temos sintomas, não é, doutora? É muito difícil a gente perceber que isso tudo que o doutor descreveu está acontecendo no nosso corpo, não é? Exatamente. A gente fala que é um vilão silencioso, né? O colesterol é necessário para a gente viver, mas realmente o aumento dele, que na verdade o LDL é uma lipoproteína, né? Ele carrega o colesterol para as células, né? Como assim com o HDL, que traz de volta para o fígado. Então, ele alto, ele realmente vai fazer isso que o doutor falou. Só que ele ainda falando puxando o assunto, né? Isso daí chama a doença aterosclerótica, que a gente fala, né? Que é esse problema que é um aumento do estresse oxidativo, né? Da inflamação, e daí você tem a predisposição de formar essas plaquinhas nas artérias. Então, é sistêmico, é tanto, como ele falou, da perna, do coração, do cérebro. E o que ele falou do dado da diabetes, de 50%, é porque a diabetes em si, ela já faz um processo inflamatório no corpo e ele aumenta esse estresse oxidativo, então predispõe mais
a isso. Então, um paciente que tem essas duas comorbidades, o colesterol alto mais a diabetes, é maior a chance dele formar a placa. A mesma coisa a hipertensão. Por quê? Porque a hipertensão, o sangue passa com maior força na artéria. E aí ele vai causando microlesões. E essas microlesões vai deixando a artéria mais rígida. Também propicia mais o depósito do colesterol nessas artérias. Então, por isso que aumenta o risco cardiovascular. Eu acho que é uma coisa que você citou, Dani, que é o seguinte, voltando um pouquinho para trás, Tudo bem. que é exatamente a silenciosidade que a colega falou. A maioria das doenças, elas cursam com sinais e sintomas. Quer dizer, quando você tem um problema no pulmão, você tem tosse, tem febre, a dor, a febre são sinais, sintomas. De alerta, né? De alerta. Infelizmente, tanto diabetes no seu início, quanto 6, 7, 8 anos de evolução, quanto colesterol, não existe nada de alerta. Principalmente o colesterol, né, que acaba sendo um entupimento. Quando o sujeito vai perceber, ele já tem uma obstrução de coronária, ele já tem doença arterial periférica, que é nas pernas, não é? E essa é uma das complicações de diabetes, que por essa doença arteriosclerótica periférica, ele tem possibilidades de, às vezes, não controlar, não ter uma higienização, não machucar e não ter um processo de preventivo, ele acaba amputando, às vezes, um pé, uma perna, por essa doença aterosclerótica, entendeu? Então, isso chamar a atenção de pessoas que não fazem exame, principalmente o homem, né? Você sabe que a mulher vai no médico todo ano, vai no ginecologista. O ginecologista hoje é um clínico geral. Ele pede exame de glicemia, de colesterol e tudo mais. Né? Mas o homem... O homem não vai. O homem aprendeu, sabe? Eu costumo dizer que o homem aprendeu a fazer, em vez de aprender a fazer prevenção da saúde, ele sabe direitinho fazer a prevenção do automóvel. Do carro cuida, não é verdade? Isso, o carro cuida, troca óleo direitinho, leva para revisão, etc. Mas esse mesmo cuidado com o próprio corpo... fica para trás. Exatamente. Então, há 10 anos que não aparece, não vai no médico. Não. Então, essas doenças hoje, incluindo o câncer, quando surpreendido no início, tem cura. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer exames periódicos. Essa é uma coisa importantíssima que a gente pode divulgar. Deixa eu puxar esse gancho, doutor. Traz para a gente quais são os exames que não podem faltar para identificar o aumento de colesterol, o colesterol bom, o colesterol ruim. Quais são os exames que são importantíssimos para que os homens que estão nos assistindo agora já coloquem ali no caderninho que precisam fazer? Bom, colesterol é simples, uma dosagem simples, colesterol total e frações. Aí a gente vai ver as frações ruins, colesterol bom, colesterol ruim. Mas, em cima disso, tem que fazer simplesmente uma contagem de glóbulo, hemograma, glicemia, triglicerídeos, ver como está seu rim, fazer uma ureia, uma creatinina, um exame de urina simples. São rotinas muito simples, mas muito simples. Se você fizer... Mesmo que você não está sentindo nada, vai no seu médico, pede um exame cada 6 meses. Se você não pode ir cada 6 meses, vai todo ano. Faz como as mulheres fazem. Vão lá, fazem uma avaliação. Não é? Ao menos uma vez ao ano, exames simples, gente, que vão, com certeza, salvar vidas. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então, vamos lá. Pergunta do Felipe Andrade, de Recife. Seja muito bem-vindo à sua consulta. Tenho 50 anos, faço academia e não tenho sintomas. Mas meu LDL está alto, mesmo sem sintomas, corro o risco de ter infarto. A gente estava falando exatamente agora a respeito desse silêncio, né? Dessa falta de sintomas e que com certeza a doutora vai conseguir te orientar, não é, Felipe? Não, eu vou, mas é porque assim, não é só o meu LDL tá alto e nem é só porque eu faço exercício que eu tô livre de eventos, sabe? É um conjunto de coisas.
alimentação, precisa saber da sua alimentação, precisa saber qual atividade física você está fazendo e como, quanto está seu LDL, né? O quanto está alto, porque a gente estratifica também o risco cardiovascular. Então, às vezes você acha que está alto, mas às vezes estratificando não está. Então, realmente precisa ter um acompanhamento médico para saber realmente se precisa intervir ou não nesse LDL, mas que realmente, se o LDL está alto, você já aumenta o risco de infarto, independente se você está fazendo atividade física ou não. A atividade física vai proteger, mas precisa investigar mais. E para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e já voltamos para entender um pouco mais a respeito da importância de cuidar do nosso colesterol. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, a gente está aqui batendo um papo a respeito do colesterol. Pois é, a importância que ele tem para o nosso corpo, quais são os fatores de risco associados. E daqui a pouquinho a gente vai entrar, é claro, nas formas de tratamento para quem sofre para quem tem dificuldade em controlar essa substância que é tão importante para o nosso corpo, que a gente estava aqui batendo papo, o quanto ela é importante para a produção dos hormônios e também para cuidar da saúde das nossas células. Se você lembrou de alguém a quem esse tema é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.ittv.com.br. Você que já é de casa aqui já sabe que é muito fácil para você compartilhar o nosso link de transmissão para que o nosso bate-papo consiga chegar de fato para quem importa. Também te convido, é claro, a você participar dessa conversa. A consulta foi marcada para você, então não hesite em encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, ou melhor, em seus minutos finais, lá no nosso Instagram. Qual que é o endereço? @consulta ao Doutor HIT TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete, que é essa daí que aparece agora na nossa tela, colesterol e coração. Qual desses erros você acha que é mais comum? Não fazer exames regulares de sangue, já falamos um pouquinho a respeito disso aqui no bloco anterior. Evitar todas as gorduras, fazer aí uma dieta extremamente restritiva, praticar exercícios às vezes ou tomar remédios aí por conta própria. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer para você, é claro, esse conhecimento. Para quem chegou agora neste exato momento, o bate-papo está acontecendo com a doutora Lívia Santana, cardiologista, e com o endocrinologista, doutor Fádulo Fraide Filho. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Agradeço demais a presença de vocês aqui, batendo papo, compartilhando com a gente todo o conhecimento que vocês têm. Estamos recebendo, pessoal, bastante perguntas da nossa audiência, então já gostaria de aproveitar e abrir esse segundo bloco com perguntinha, claro, de quem está nos assistindo. Então vai, a primeira pergunta do Paulo César, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Paulo, seja muito bem-vindo aqui à sua consulta. Boa tarde, tenho 30% de obstrução na artéria do lado esquerdo. Tem tratamento para a retirada desta gordura nesta porcentagem? Vamos lá, começando pela doutora. Não, essa porcentagem a gente faz um tratamento clínico, né? Porque aí ele já tem uma doença cardiovascular que a gente chama ativa, né? Ele tem uma placa, uma lesão aí de 30%. Então, aí a gente tem que entrar com medidas, né? Tanto medicamentosa quanto não medicamentosas, né? Para ele, que a gente chama de tratamento clínico. Nessa porcentagem é um tratamento clínico que a gente faz, né? E, lógico, acompanhar mais de perto. Gostaria de comentar sobre esse caso, doutor, porque afinal eu imagino que a mudança, por exemplo, na alimentação seja de muita importância, certo? Sim, eu acho que bom, esse caso é um caso, evidentemente, só cardiológico, a doutora já falou. Uhum. O que eu queria chamar a atenção, no caso anterior, que o telespectador falou que ele faz exercício, ele faz dieta. Exatamente. E continua com LDL e colesterol alto, né? Então, existem casos, isso é importante, não sei se ele já tratou, mas se ele geralmente, o que acontece na clínica? O indivíduo vem vem com LDL, colesterol alto, né? Você trata com medicações, né? Depois a gente pode falar sobre isso, mas
Depois de 3, 4, 5 meses, ele faz novo exame e deu normal. Tá. Errado. Abandonou. Daqui 6 meses, um ano... Aí abandona o tratamento, Abandona. é isso? Entendi. O que eu queria chamar a atenção, isso é importante para as pessoas, porque existe uma doença que é a hipercolesterolemia familiar. Ela é genética. São indivíduos que nasceram com esse defeito e a família inteira tem problemas. Então, na história familiar, então o pai, o avô tiveram infarto com 60 anos, Olha só. um teve um AVC com 58 anos, e assim por diante. Você vai verificando, são eventos cardiovasculares que ocorreram com uma idade um pouco antes do que a gente prevê. Então, o que são essas famílias? São pessoas que têm colesterol alto. Então, antigamente falavam, não, a minha família morre de coração, mas não é do coração, morre do colesterol alto, entendeu? E é que se entender que essa é uma doença genética, tem que ser tratada o resto da vida, continuamente, como você trata o diabetes, como você trata a hipertensão, sem tratamento contínuo, entendeu? Agora, e eu queria chamar a atenção do telespectador, se você teve casos assim na família, fala para todos os seus familiares fazer dosagem de colesterol. É muito importante, porque aí você começa a tratar precocemente. Isso foi verificado principalmente na guerra do Vietnã, lá atrás. Jovem de 25, 26 anos, já com placa de colesterol, né? Então começou a se estudar isso e tudo mais. E hoje se preconiza até no início da adolescência, você já fazer exame, já começar a tratar o seu colesterol precocemente, para que depois de 30, 40 anos de evolução com colesterol alto, não venha ter um infarto com 50, 55 anos. Então, essa é a mensagem que eu queria ter deixado no caso da pergunta do jovem lá, que faz dieta, faz exercício e tem colesterol, o LDL, colesterol alto. Queria aproveitar esse gancho que você trouxe para a gente da hipercolesterolemia familiar e eu queria entender por onde que passa o diagnóstico dela. Você consegue identificar através de uma boa anamnese, por exemplo? Sim. Tá. Sim, consegue sim. Então, na anamnese, que aliás, infelizmente, hoje os nossos colegas mais jovens não fazem mais, a anamnese é muito importante, o histórico familiar, e investigar a doença na família. Então, aquilo que eu falei anteriormente, um indivíduo que vem com colesterol alto, esse que acabou de falar que tem 30% de obstrução, na anamnese, quer dizer, no histórico familiar, verificar se tem familiares que já tiveram problema de colesterol alto, familiares que já tiveram infarto precocemente. Então, aí é que cabe fazer exame para toda a família. Vamos fazer colesterol para todo mundo. E vai surpreender, hein? Gente que nunca sabia que tinha colesterol alto, vai ter colesterol alto e vai ter que tratar, para prevenir o que vai acontecer no futuro, que é o infarto e o AVC. Na anamnese, a história familiar é importante, né? Então, se você tem alguém que teve morte súbita ou doença cardiovascular mais novo, tipo 50 anos, mulher abaixo de 60 já, e tem colesterol alto, você vai já levantar uma suspeita, né? Sem contar que o colesterol, às vezes, quando a gente pega, é acima de 190, né? Então, é um colesterol bem mais alto. Então, isso também pode chamar a favor de ser hipercolesterolemia, né? E cabe também salientar que, se eu não me engano, uma pessoa que tem colesterol alto por causa genética, ela tem 20 vezes maior chance de doenças cardiovasculares. Olha só, gente, a relação é praticamente direta. E aí, olha só, a Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou as diretrizes para o controle desse colesterol ruim. E eu gostaria de trazer essa tela aqui para que a doutora comente para a gente. Então, vamos dar uma olhada juntos. Então, a gente tem agora um risco intermediário com menos de 100, risco alto menos de 70 e risco muito alto menos de 50. Explica melhor isso para a gente. Aqui o que mudou um pouco de 2021 foi o risco muito alto, né? A gente deixou
ele deixou menor que 50, né? Então, a gente fica... É um valor difícil de atingir, às vezes a gente precisa mais de medicação, mas viram que esse colesterol, o LDL, que é o ruim, menor que 50, ele faz um efeito protetor, assim. Então, por isso que essa meta é tão importante para evitar novos eventos, porque evento ele já teve, né? Então, assim, um muito alto risco, você pega, tipo, um paciente que é diabético, né, que é do caso dele, que já tem lesão de órgão-alvo, que a gente fala, uma insuficiência renal crônica, grau importante. Então, isso já classifica automaticamente o paciente como alto risco, né? Muito alto risco. Aí tem o intermediário, que agora também foi acima, né? O baixo risco é menor que 130. Então, uma pessoa, vou fazer o exame de colesterol, vai ver o LDL. A gente nem liga muito pro total, sabe? Hoje em dia é o LDL e o HDL que a gente faz. LDL e HDL são o avaliados. bom e o ruim, né? Tá. E daí, tipo... Aí você pega isso e vai falar assim, eu não tenho nada, não tenho histórico na família, não tenho risco nenhum. Então, você tem que estar menor que 130. É esse o valor de referência ali. Aí, agora, o médio risco, né? O risco intermediário. Aí você pega 2 fatores de risco, que daí pode ser sedentarismo, tabagismo, o HDL menor que 40, aí tem hipertensão, diabetes. Ele tem que ter 2 fatores. E o alto risco tem que ter 3 fatores de risco cardiovascular para ser classificado. Aí a gente monta a tabela aí e o nível terapêutico, né? O nível que você quer atingir. Que bacana, gente. Vamos então para mais perguntinha da nossa audiência, que está bastante participativa hoje na tela. Então vamos lá. Eucimeire de São Paulo. Eucimeire, seja muito bem-vinda a essa consulta também. Boa tarde, eu faço tratamento de colesterol com simvastatina, mas o meu colesterol não regula nunca. Será que existe outro medicamento que é indicado? Tenho muitas crises de labirintite. Será por causa do colesterol? Tem alguma relação a labirintite com o colesterol? Não, automática não. Tá. Assim, tem que investigar. Mas existem alternativas que a gente consegue trazer para a Eucimeire. Isso. O que ela disse, ela está tomando simvastatina, você não falou a dosagem, né? Então, existem outras estatinas mais potentes, que são a rosuvastatina, a atorvastatina, e a gente sempre, em vez de você aumentar muito as estatinas, você pode associar uma outra medicação que é a ezetimiba. Então, ela potencializa a ação da estatina. Então, o que precisa, na verdade, para a nossa telespectadora, ela saber que ela está tomando simvastatina. Se for numa dose baixa, ela tem que aumentar. Se for uma dose já considerada média ou alta, ela tem que trocar para outra estatina, né? É claro que isso sempre sob orientação médica. Sempre sobre orientação médica. Não adianta fazer essa adaptação por conta, hein, Eucimeire? Exatamente. E que não usem estas informações nossas. Eu vou na farmácia, vou comprar isso aqui, eu vou tomar. Não é assim. Você tem que ir no seu médico, ele vai trocar e vai adequar a quantidade que é suficiente para ter um nível de colesterol que foi acabado de dizer, não é? Aproveitando esse caso da Eucimeire, eu queria perguntar para vocês, é um desafio chegar aí numa dosagem ou numa medicação que seja boa para o paciente? Não, porque assim, a padrão ouro que a gente sempre usa, a gente começa com estatina, né? Mas existem vários tipos de estatina e um dos maiores efeitos colaterais da estatina é mialgia, né? Dor no corpo. E é uma queixa, às vezes, comum. E aí também pode entrar na sua área, que pode aumentar um pouco, né, a glicemia. E aí a gente fica nisso. Mas existem vários tipos de estatina, a gente pode testar. A simvastatina é uma das que a gente mais usava, né? Aí, como ele falou, da ezetimiba, que é um composto que ajuda a perder o colesterol. Então, a associação é boa. Existem drogas mais novas ainda, que são injetáveis, que o custo é um pouco mais elevado, mas tem gente que toma uma injeção a cada 6 meses e elas são muito potentes. Aí tem também que falar, né? Ela mudou o estilo de vida dela, como é que tá a dieta dela, ela tá fazendo atividade física, porque só o remédio também não vai fazer tudo, né? O conjunto sempre é o mais importante. Isso é muito bacana de ser dito, não é, doutor? Porque o medicamento, ele ajuda até certo ponto, mas a mudança no estilo de vida, naquilo que a gente ingere, no
na forma como a gente se alimenta, é muito importante também. Aliás, você está tocando num ponto que é o mal do mundo moderno, né? Hoje, ninguém mais faz exercício. Está todo mundo sentado no computador, está sentado na sua mesa, está sentado. A alimentação errônea, uma alimentação rápida, à base de, vamos dizer, praticamente já alimentos prontos, né? Ensacadinho, né? Para não, em vez de você rasgar, você tem que descascar, melhor. Exatamente, essa é uma sábia frase. Entendeu? Então, nós estamos embarcando nesse hábito moderno por falta de tempo, falta de uma série de coisas. Preguiça, falta de tempo, priorizar outras. Pode ser preguiça também. Eu costumo sempre falar. Temos também esse lado. É isso aí que você falou, preguiça. Você viu na estação do metrô? Tem uma escada normal do lado e tem a escada rolante. Todo mundo fica embolado ali naquela escada rolante. Ninguém fica ali um tempão na fila para esperar a sua vez, mas não sobe na escada. Então, aproveitar isso, dizer para todo mundo, não perca a oportunidade de fazer exercício, qualquer que seja. Entendeu? Isso não só eu que estou falando, isso a Organização Mundial da Saúde fala. Faça tudo que for possível durante o seu dia para que você faça alguma atividade física. Isso vai somando, entendeu? Então, ande, caminha, deixa o carro longe um pouco, né? Não vai... Você já imaginou o que acontece? Não tem estacionamento. Onde tem? 2 quadras longe? Nossa Senhora! A gente reclama. Reclama. É impressionante. E eu vou ter que andar, não sei... Vai andar. Aproveite, olhe por um outro ângulo, né? Uma oportunidade para você colocar o seu corpo em movimento. Que a gente fala, eu falo muito no meu consultório que, assim, a atividade física é inegociável. Ela entra como prescrição, tá? Assim, fazer atividade física. O quanto você vai fazer? Se é 15 minutos ou não é? A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza 150 minutos por semana. Dividido, quantas vezes, tipo, é 150 minutos que você tem de fazer. Se diluir em 5 dias é meia horinha, gente. Exato, meia horinha já. Não é o que a OMS fala, 30 minutos por dia. E outra coisa, assim, que a gente fala, é bonito de ver, né? Você acompanhar um paciente que está perdendo peso, que mudou seu estilo de vida e começou a atividade física, não sei o que, você começar a tirar remédio dele, porque ele não precisa mais, entendeu? Porque os hábitos falam muito a favor da sua saúde, isso é importantíssimo. E aí a gente está falando de uma outra questão, pessoal, que é a respeito de economizar dinheiro. Afinal de contas, você vai deixar de colocar ali, de depositar o seu dinheiro naquela farmácia que você estava acostumado a ir toda semana, todo mês, enfim. Então, pensa na economia. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, vamos lá, gente. Pergunta da Rosângela, de Araguari, Minas Gerais. Rosângela, bem-vinda à sua consulta. Doutores, boa tarde. Durante muito tempo, a banha foi considerada uma grande vilã para o aumento do colesterol. Mas o óleo, sendo utilizado em muita quantidade, ele pode também prejudicar a saúde. O que fazer? Bacana essa pergunta, né, com relação à banha e ao uso do óleo. Qual escolher? É aquela história também da manteiga e margarina. É difícil. Na verdade, todas as gorduras que a gente conhece são triglicerídeos, todas. Sólida, líquida. As que vêm do reino animal, principalmente, a maioria vem com colesterol junto. Então, o que já se sabe, na verdade, é que existem determinadas gorduras que têm mais colesterol, né? Quer dizer, ela falou banha, né? Nós temos que falar a gordura que vem com a carne, mesmo a carne bovina, né? O pessoal fala da picanha, né? A picanha é mais... Quando você põe no churrasco ou você vai fazer junto com a gordura já passou para a carne. Sim. Entendeu? Então, há uma série de alimentos que têm o colesterol alto, principalmente a gordura do leite também, né? Creme de leite, enfim, uma série de outros produtos que vêm do leite que são ricos em colesterol. Agora, quem já tem colesterol alto, quem já está tratando, ou tem familiar, que tem toda aquela história que nós já contamos, tem que evitar, sem dúvida alguma, esses alimentos que têm colesterol. Quais são os grandes vilões que precisam ser evitados de fato?
os grandes vilões do colesterol. O colesterol. Sim. E muito se falou a respeito do ovo. Sim, a gema de ovo tem. Porém, o ovo é um alimento que ele tem um caráter social também, econômico, né? Você não pode restringir muito, mas você restringindo o número de gemas, mas não restringindo as claras, eu acho que é importante, porque a clara que tem a proteína, o que o pessoal está substituindo, às vezes, a carne pelo ovo. Então, você pode comer muitas das claras, né? Então, uma gema. Agora, realmente a gordura do leite é muito importante, quer dizer, a manteiga, riquíssima em colesterol, creme de leite, quer dizer, isso tudo dá para a gente... Os embutidos, de uma forma geral, quer dizer, a mortadela, presunto, quer dizer, de uma forma geral, salsicha, são alto teor de colesterol. Dá para viver muito bem, dá para se comer bem, tranquilamente, com baixo teor de colesterol, não é? Você que precisa, né? Às vezes o sujeito, na verdade, a gente não pode esquecer que a gordura, ela é uma fonte de energia, não é? Ela tem praticamente 2 vezes a quantidade de caloria que tem o açúcar, o carboidrato. Então, quem faz muita força, que cada vez menos a gente vê isso, né, que as máquinas estão substituindo, né? Esse pessoal, eles comem um teor de gordura razoavelmente alto. Porém, se ele já fez um exame, então o seu colesterol está normal e ele gasta muito, tudo bem. Tá. Agora Não, tudo é questão é importante buscar uma orientação médica para, então, definir a melhor dieta, é claro, para que você consiga equilibrar esse seu... Esse é o equilíbrio, o né? equilíbrio. Tipo, e outra, assim, ultraprocessado. Ultraprocessado é péssimo. Ela falou do negócio da banha com óleo. A banha é natural, tipo, você que faz ali, por isso que... Agora, o óleo é transgênico, passa por não sei quantos. Então, quanto mais industrializado, mais gordura trans tem, pior é. Aí o resto acho que dá para equilibrar. Existe gordura boa, como abacate, amêndoa, essas coisas, e melhorar o prato, assim, a proporção. Perfeito. Lembrando que o óleo de oliva, ele tem muito pouco teor de colesterol, né? Boa, uma ótima alternativa. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, perguntamos qual desses erros as pessoas ali no nosso Instagram, nossos seguidores, julgam mais comuns. Não fazer exames regulares, eles estavam de olho aqui no nosso bate-papo. 45% tomar remédios por conta própria, praticar exercícios às vezes e evitar aí todas as gorduras. Queria as considerações finais e, claro, a avaliação de vocês para o resultado da nossa enquete. Começando então pelo doutor. Considerações finais de tudo? De tudo e considerando, é claro, a nossa enquete. Porém, temos aqui um tempo muito restrito. Vamos lá. Bom, eu acho que essas informações sobre colesterol são fundamentais. A capacidade que um programa igual o seu tem de atingir um número gigante de pessoas que possam se alertar para o problema do colesterol é muito maior do que talvez todos os consultórios funcionando. Quer dizer, por isso a importância da gente estar aqui hoje batendo um papo. Tá aí a importância e a oportunidade que você nos oferece, Sim, não é? Para que a gente leve essas informações, é importantíssimo, né? Então, todas essas considerações que nós passamos, eu acho que são importantíssimas. Então, levar a mensagem de que a gente tem que realmente de fazer exames periódicos, seguir o seu profissional de saúde. Doutora? Ali, de todas são ruins, né? Tipo, mas não fazer exames, não fazer check-up, não procurar um médico para acompanhamento, eu acho que realmente é o que é, porque daí o médico vai te auxiliar em todas as outras. Então, o pessoal estava de olho, é claro, no nosso bate-papo. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado, aproveitado. Aproveita, é claro, para passar os contatos dos nossos doutores. Agradeço demais a doutora Lívia, também agradeço muito o doutor Fábio. Os contatos estão à sua disposição aqui aparecendo na sua tela. Desejo um excelente final de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário. Até amanhã, pessoal!